Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Cristo Vive, um canal de testemunhos e obras que Deus tem feito no meio da Irmandade. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem. Tenham um ótimo vídeo e Deus abençoe a todos. Agradeço a Deus, irmãos, nesta noite, essa boa preparação de estar congregados juntos nessa cara Irmandade. Agradeço a Deus, verdade, o nosso irmão José esteve entre nós, mas mudou para cá, irmão, um casal, os filhos, muito estimado por nós, irmãos, e ao fazermos a carta dele, dissemos que estaríamos vindo aqui entregar. A verdade é que eles passam um tempo aqui e voltem, né? Não demora, né, Luísa? Vamos orar, né? Vamos orar daqui, nós oramos lá. Então, irmãos, eu agradeço a Deus pela esposa, pelas filhas, genros, onde é motivo de glorificarmos a Deus. Agradeço a Deus por muitas obras que Deus tem feito na minha vida. Agradeço a Deus, irmãos, por uma obra que Deus fez. Irmãos, eu era moço no culto de jovens. Deus mandou a palavra no livro de Cantares de Salomão, capítulo 1 e capítulo 2. Deus usou do irmão e ele pregando a palavra, irmãos, ele saía de trás da tribuna, ia na minha direção apontado e dizia assim: vai se levantar na tua vida um grande leão gelado que é o diabo, você vai passar pelo vale gelado que é a morte e todo mundo vai dizer não na tua vida. Voltava a pregar para a mocidade, novamente saía de trás da tribuna, ia na minha direção e apontava: vai ser hoje à tarde na tua vida, mas preste atenção, todo mundo vai dizer não, mas eu que sou Deus digo sim na tua vida. Agradeço a Deus, irmãos, que moço limpamos a congregação e marcamos de congregar em uma congregação 60 quilômetros da Praia Grande, Caraminguaba, nosso irmão Clóvis. Irmãos, saímos umas 15 para as 4, aproximadamente esse horário. Irmãos, e fomos, e no carro nós ia cantando, dando glória, coisa de crente, irmão, contando testemunho, alegria. Irmãos, e passamos o município Praia Grande, Mongaguá, Itaiaí, a um posto policial. Na época era um trevo, hoje é um viaduto após o posto policial. E quando nós íamos passando aquele trevo, tinha guardas rodoviários. Irmãos, e quando nós íamos cruzando aquele trevo, um carro, ele cruzou o trevo e como a mão segurasse, ele parou na nossa frente. Na velocidade que nós íamos, bati a minha cabeça no painel, fraturei o crânio até aqui atrás, a minha pálpebra cortou, entrou vidro dentro do meu cérebro, entrou vidro dentro dos meus olhos. Eu agradeço a Deus que ainda consegui sair do carro, me sentei, não consegui ficar sentado, me deitei. Irmãos, uma dor muito forte. Logo chegou a ambulância, nos socorreram, nos levaram no pronto-socorro de Itaiaí. Quando chegamos, irmãos, os médicos disseram a nossa irmã Deusa e a nossa irmã Marlene, irmãos, que eu não haveria de sobreviver, e facharam a minha cabeça, eu já não enxergava, já também não andava, estava numa maca. Irmãos, e eu ainda estava consciente, e a nossa irmã Deusa e a nossa irmã Marlene, quando ouviram essa notícia que eu não haveria de sobreviver, elas se abraçaram dentro daquele hospital, sem se envergonhar, porque mediante a prova que passa na nossa vida, aleluia, um chora, irmãos, outros até riem, outros se desesperam, mas cada um tem uma expressão mediante a luta e a prova que passa. Elas se abraçaram, irmãos, como disse, sem se envergonhar, falavam em língua, quem via não entendia, mas elas estavam provadas, porque elas diziam: Senhor, nós não ia para a festa, nós não ia para a praia, nós não ia para as coisas desta vida, nós ia para a tua casa, nós ia cantando hino e dando glória para o teu nome, Senhor. Aleluia. Nosso irmão Jonas, que dirigiu o carro, recuou-se ao fundo daquele hospital. Irmãos, encostou na parede, ele começou a cantar o hino, e quando ele cantava com seus olhos fechados, ele ouviu que alguém também glorificava, e quando ele ouviu, irmãos, que alguém naquele ritmo também glorificava a Deus, ele abriu os olhos para procurar quem estava, não viu ninguém. Então ele percebeu que o anjo de Deus estava ali. Nos colocaram dentro de uma ambulância
irmãos, e nos levaram para a Santa Casa de Santos, hospital mais sofisticado da Baixada Santista. E quando chegamos, irmãos, os médicos já nos esperavam, ainda estava consciente. Irmãos, eu agradeço a Deus que eu já não andava, como disse, não enxergava, mas a minha audição, eu ouvi um médico dizer assim: você bateu o seu carro porque você bebeu todas. Eu disse: não, doutor, eu sou crente. E crente não bebe, doutor. Não ouvi mais a voz daquele médico. E na maca que eu estava, eu senti que da ponta do meu pé subindo, o gelo foi tomando todo o meu corpo. Eu percebi que a morte tinha chegado naquele lugar. Mas eu nunca me envergonhei de ser crente, irmão. E então enchi meu peito, irmãos, e eu dei um grito e eu disse assim: Senhor, é chegada a minha hora, receba no céu meu espírito. Mas eu vi a voz de Deus como a voz de um homem dentro daquele hospital, e a voz de Deus dizia dessa maneira: meu servo, todo mundo vai dizer não, mas eu que sou Deus digo sim na tua vida. Agradeço a Deus, irmãos, que eu já não vi mais nada. Aleluia, fui levado para a mesa de cirurgia, 2 coágulos de sangue no cérebro. A médica, irmãos, aleluia, fui desenganado. A minha irmã chegou, a médica saiu e falou: filha, o chão está aí, você quer cair, você cai, teu irmão não tem chance de vida. A minha irmã voltou para casa, irmão, contou para minha mamãe, serva de Deus. A minha mamãe pegou o véu quando viu, irmãos, não se desesperou, mas creu na misericórdia. Pegando o seu véu, cada passo que ela dava glória para Deus. Dava mais um passo, era mais um glória para Deus. E antes que minha mãe se ajoelhasse para orar, Senhor que está aqui batizou a minha mãe com a promessa do Espírito Santo. Agradeço a Deus, irmãos, dessa noite, em que fui levado para o quarto chamado Autorrizome, desenganado, irmãos, cercado por cortinas, aleluia, num canto isolado. 2 enfermeiras cuidavam de mim. E quando eu abri os meus olhos, irmãos, estava em coma, entubado. Quando despertou o Senhor, me despertou do coma, que eu abri os meus olhos, ela falava assim: se você estiver entendendo o que eu estou falando, eu vou pôr a minha mão na sua. Quando ela pôs a mão dela na minha, irmãos, e eu apertei, a outra saiu correndo, chamou o médico. O médico logo entrou dentro daquele quarto chamado Autorrizome, abriu aquelas cortinas, tirou os equipamentos e falou: Raimundo, ano que vem comemora o teu aniversário, porque você renasceu. Agradeço a Deus que aquela médica que havia me desenganado, irmãos, ela falou: olha, você vai ficar de 2 a 3 meses dentro desse hospital, você não vai ser uma pessoa normal, qualquer hora para o teu cérebro, qualquer hora para o teu corpo. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que a palavra de Deus, ela nunca falhou. Aleluia, com 9 dias eu estava saindo de alta, caminhando por aqueles grandes, aleluia, corredores daquele hospital. E quando eu estava quase saindo, aquela médica encontrou comigo e ela me deu alguns encaminhamentos médicos dizendo: você vai se tratar na ponta da praia, você não vai ser uma pessoa normal, qualquer hora vai parar a tua mente, qualquer hora vai parar o teu corpo. Não me desfiz, não me desfaço da medicina, mas eu agradeço a Deus, irmãos, que eu não sei o que eu fiz com aqueles encaminhamentos. Não procurei um especialista, já se passa mais de 20 anos, estou liberto aqui junto a essa igreja da minha glória. Agradeço a Deus, irmãos, o horário já se avança, mas ouvimos obras maravilhosas. Mas eu vou contar, irmãos, aleluia, eu vou contar 2 obras, irmãos, para que não se prolongue. Nosso irmão José que esteve entre nós só levou alegria, irmãos, e também vamos procurar acabar no horário para não trazer nenhuma tristeza aqui para os servos e para a igreja. Agradeço a Deus, irmãos, que eu vi uma obra, irmãos, que Deus fez dentro da penitenciária, ali no culto todo sábado, 1h da tarde, e naquele culto, irmãos, congregava na faixa de 120 presos, irmãos, e tinha um preso que, conversando com outro preso, ele falava que queria até o fórum, que queria falar com o juiz, porque a vida dele mudou, que ele aceitou Jesus Cristo como Salvador da sua alma.
mas ele não podia ir, é verdade, mas ele foi para o culto, e no culto Deus tomou o nosso irmão na palavra e dizia assim: você queria falar para o juiz que você não rouba mais, que a tua vida mudou, que você aceitou o Senhor Jesus como Salvador da tua alma, mas te diz o Senhor: eu vou mostrar que eu sou Deus e que estou na tua vida, vou trazer o juiz dentro desse lugar. Agradeço a Deus, irmãos, que a palavra de Deus está escrito no livro de Isaías, que quando a palavra ela sai da boca de Deus, ela só volta para Deus quando ela tiver feito o seu fiel cumprimento. Palavra pregada, irmãos, e quando foi segunda-feira a ordem dada pelos diretores que nenhum preso sairia da cela, não teria banho de sol, e todas as celas absolutamente ficariam trancadas. Irmão, foi convocada a guarda na muralha, e quando foi pelas 10 horas da manhã, foi anunciado nos pavilhões que havia chegado o juiz corregedor de São Vicente, direitos humanos, muitos advogados, e todos eles entrariam dentro daquela penitenciária. Agradeço a Deus, irmãos, que o juiz, olhando todos os lugares, salas de seguro, todo lugar, ele desceu do pavilhão par superior e desceu para o pavilhão par inferior. Quando ele passou em frente à cela número 12, os irmãos vão entender o poder que tem o nome do Senhor. Estava escrito no fundo da cela, em nome do Senhor Jesus. Quando o juiz olhou e leu esse nome, ele parou e perguntou: quem está preso dentro dessa cela? Aleluia. O guarda falou: aí está os crentes. E o juiz dizia: abre a porta dessa cela, eu quero entrar dentro da cela. Nossos irmãos que estavam presos se lembraram da palavra pregada no sábado, e como a igreja começaram a dar glória dentro daquele lugar. Quem estava fora não entendia, mas o nome que o juiz leu, aleluia, porque está escrito que todo joelho se prostrará, tanto no céu como na terra, ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, e o juiz dizia: abre. O guarda falou: não posso abrir. E então o juiz perguntou: por que você não pode abrir? Ele disse: porque eu recebi ordem do meu diretor que eu não posso abrir nenhum, que ele disse que eu não posso abrir nenhuma cela. O juiz disse para ele: quem manda mais, sou eu, juiz corregedor, ou o teu diretor? O diretor chegou, pediu para abrir, a palavra cumpriu e o nome de Deus está sendo glorificado. Para encerrar, irmão, por que não pode faltar um glória na nossa boca? E os irmãos vão entender o poder do glória na boca do crente. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu agradeço a Deus que ali nos chamaram para fazer uma visita com uma moça que estava endemoniada. Irmãos, Deus preparou, damos a palavra junto aos 2 companheiros, partimos para aquela casa, nos levaram no quarto onde a moça estava. Entramos, irmãos, mas ficamos na comunhão esperando o que o Senhor haveria de fazer. De repente, irmãos, entramos, fechou-se a porta do quarto, nós dentro do quarto, alguém do lado de fora esmurrava a porta do quarto. A dona abriu-se a porta, quando abriu entrou uma parente, e essa parente ela entrou e ela estava endemoniada. E eu falei: Senhor, se não bastasse uma, são 2 endemoniadas. E eu disse: Senhor, eu vou pôr a mão na cabeça desta mulher. Senhor que está aqui disse dessa maneira: meu servo, começa a dar glória para o meu nome, chama os companheiros para me glorificar, que hoje eu vou mostrar para você, e um dia você vai contar para a minha igreja que o glória e o aleluia mandam o demônio embora. Eu agradeço a Deus que nós começamos a dar glória, como a igreja está dando glória aqui nesta noite. A mulher que tinha acabado de chegar, ela pôs as mãos aos ouvidos e começou a gritar: para de dar glória, porque a glória está me queimando, para de dar glória, a glória está me queimando. Você acredita que a glória dessa boca queima demônio? Agradeço a Deus. A mulher balançou para um lado, para o outro, caiu. Demônio foi embora. Ela levantou falando: o que eu estou fazendo aqui? Agradeço a Deus que Deus tomou um dos irmãos na comunhão. Ele saiu marchando como marcha um soldado, tomado pelo Espírito Santo de Deus. Foi em direção à filha da dona da casa. O que estava nela dizia que era forte. Deus
Deus tomou o vaso e pôs nas suas mãos, o outro demônio caiu e Deus está sendo glorificado. Glória a Deus. Aleluia, que saiba o teu adversário, que o trono da tua boca derruba demônio. Glória a Deus. Agradeço a Deus muitas obras que eu tenho feito, mas uma próxima. Irmão, crente não tem juízo. Ele pediu para contar mais uma obra, então vamos contar. Irmão, Deus nos deu uma loja, e nessa loja era na rua de casa, Deus abençoou, então nós fomos para um centro, uma rua comercial ali da Praia Grande. Irmãos, e quando nós chegamos, irmão, para abrir a loja, reformar aquele ponto, alguém foi lá e disse que daqui a 30 dias estaria fechado, mas nem abrimos, irmãos, e alguém já foi lá lançar uma maldição. Mas abrimos, irmãos, reformamos, abrimos, e a notícia correu entre o comerciante, o que alguém havia nos aprontado, irmãos, e abrimos a loja. Irmãos, essas pessoas que haviam nos afrontado, eles entraram na sexta-feira à noite dentro de um centro de macumba, viraram à noite, amanheceu-se o dia, 9 horas da manhã do sábado, abrimos a nossa loja. Eles contrataram uma pessoa que eles chamam de Pai de Santo, e quando, irmãos, nós abrimos a loja, 9 horas da manhã, quem entra? É esta pessoa que eles contrataram, fumando charuto, soprando na mercadoria. Eu estava atrás do balcão, irmão, e quando eu ia pedir para aquela pessoa sair, não fazer aquilo, o Senhor que está aqui falou dessa maneira: meu servo, deixa ele entrar, deixa ele fazer o que tiver que fazer, para que quando não acontecer, ele não venha dizer que não pôde fazer. Irmãos, e fez, irmão, quando ele fez tudo aquilo, ia na sarjeta, ajoelhava, conversava com alguém, irmãos, e fez esse negócio aí, esse que eles chamam de trabalho. Quando terminou, abaixamos as portas e fizemos uma oração e entregamos na mão de Deus aquela situação. Levantamos as portas, começamos a trabalhar. Como disse aos irmãos, era um dia de sábado. Deus muito nos abençoou. A notícia correu entre os comerciantes, e os comerciantes diziam: vamos ver quem pode mais, se é o Deus dos crentes ou é o Deus dos macumbeiros. Agradeço a Deus, irmãos, aleluia, que aqueles que haviam contratado o macumbeiro numa curva, encapotou uma caminhonete, perca total no carro, quebraram todo o maxilar. A notícia correu entre os comerciantes, eles diziam: Deus dos crentes está entrando em ação. Agradeço a Deus, irmãos, que não parei por aí. Aleluia, o macumbeiro lançou uma maldição dizendo: 30 dias está fechado. O macumbeiro enlouqueceu, foi parar no hospício. A nossa loja tem mais de 20 anos. Glória a Deus. Glória a Deus. Só mais uma que eu vou contar. Mas é o poder de Deus, irmãos, e não existe barreira para Deus operar. Nesse mesmo galpão, dentro da penitenciária 2, irmãos, culto, e tinha um preso que ele ouvia vozes de dia e de noite. Aquela voz atormentava ele, não dormia, não tinha sossego, e ele foi pedir uma oração. Terminando o culto, ele pediu oração, foi orar pelo aquele rapaz, e quando foi orar, o demônio tomou ele. E o demônio tomou ele e dizia assim: o homem de branco não ama ele, o homem de branco não ama ele. Irmão, servo na comunhão fechou os olhos, esperando o que Deus haveria de fazer. Quando ele fechou os olhos, e o rapaz endemoniado falando que o homem de branco não amava aquele rapaz, irmãos, e quando ele falava, o nosso irmão na comunhão fechou os olhos e começou a clamar. De repente, com os olhos fechados, ele enxergou, com os olhos fechados, uma bola de fogo descendo do céu. E aquela bola de fogo estava descendo dentro da penitenciária. A guarda da muralha não viu. Ela atravessou o telhado do galpão e não quebrou o telhado. Glória ao nome do Senhor.
Quando ela se aproximou, o preso que estava endemoniado deu um grito e falou: eu vou embora. Eu vou embora porque o homem de branco ama ele e o homem de branco está chegando neste lugar. Preso caiu, o demônio foi embora. Aleluia, levantou preso, liberto, e o nome de Deus está sendo glorificado. A igreja acredita que o Senhor vai mandar essa hora liberta passar aqui nessa noite. Agradeço a Deus, irmão. Agradeço a Deus. Muitas obras, mas já aprendemos o caminho. Deus vai preparar outra oportunidade de estarmos aqui congregados junto a esta irmandade. Desde já fica o convite, nosso irmão José, meu companheiro, nossos irmãos aqui do Ceará e toda a irmandade congregar conosco, Vila Guaramá. Nossos cultos é quinta, sábado e domingo, quarta-feira às 15 horas e reunião de jovens às 10 horas da manhã. Estamos sentindo, irmão Júlio, Maísa está aqui, sabe, irmão, que lá é glória do começo até o fim. Agradeço a Deus, irmãos, muitos lugares que tenho passado, estados, nações, o Senhor tem dado a graça de passar desses lugares fracos e desejo levar as vossas saudação com a paz de Deus no grato amor do Senhor. Amém. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Querida irmandade, também preciso de qualquer uma obra que Deus tem feito na vida da minha sogra no ano de 2010. Ela reside aqui em São Paulo, ela mora ali na Vila Edna. No ano de 2010 ela foi nos visitar na cidade de Iguatu. Quando chegou ali ela foi cometida por uma enfermidade, irmãos. Os seus 2 rins meio paralisados. E ali a gente levou ela ali para o hospital, começou a fazer o tratamento. Já fazia 2 meses, os rins não voltavam a funcionar. E já tinha culto ali para enfermo, reunião para enfermo na minha casa, irmãos. Mas eu, como criança, lembrava que ela trabalhou bastante na obra da piedade. Naquela época era tudo de a pé, ali um sol muito quente. E um dia eu comecei a lamentar e clamar e pedir a Deus misericórdia. Se Ele pudesse dar uma olhadinha para a situação dela e fizesse uma obra, eu ia glorificar o nome de Deus, irmãos. Mas foi se passando os dias, levei ela até a capital ali, a cidade de Fortaleza, passamos lá na medicina também, falou, não, ela está fazendo o tratamento correto. Enquanto os rins não funcionar, tem que fazer o tratamento. E assim nós voltamos para a cidade de Iguatu, avisei para os familiares dela, que moram aqui em São Paulo, foram lá visitar, para trazer ela de volta, mas a medicina não liberava, que ela estava bastante fraquinha, já não conseguia se alimentar mais, irmãos, por causa daquela enfermidade. Mas eu louvo e agradeço a Deus, fui congregar um dia de quarta-feira, um dia de sexta-feira na minha comum. Ali quando eu voltei do culto, tinha 3 servos de Deus me esperando lá na porta. Falei, por que vocês não entraram? Eu falei, não, nós estávamos aguardando o irmão. Chamei para entrar e eu tinha desejo que ela pedisse a unção, irmãos. E quando chamei eles para entrar, que eu chamei para orar, para apresentar aquela situação na mão de Deus, ela pediu para ser ungida. E dou graças a Deus, foi feita aquela unção, nós se despedimos, eles foram embora e daqui a pouco nós fomos deitar. Quando foi por volta de 1h da manhã, ela levantou, bateu na nossa porta, sorrindo e falando para nós, meus rins voltou a funcionar. Está tudo normal, irmãos. Então agradeço a Deus, o que estava parado voltou a funcionar e está funcionando até hoje, irmãos. Quando for agora no próximo mês, ela vai fazer 85 anos de idade, vai congregar sozinha, volta, e tudo isso é bondade de Deus. E também, mandar agradecer a Deus, uma obra bonita, toda obra que Deus faz é bonita. Ali na nossa cidade de Iguatu, nós tínhamos uma salinha de oração, congregava 30 almas, e nós não tínhamos condição de construir uma igreja, irmãos. E Deus preparou, criou um caminho com um servo de Deus aqui da cidade de Poá, levou a sua irmã que não é crente, porque faleceu a mãe dele que morava numa cidade próxima à nossa, 30 quilômetros da nossa cidade. E ali eles procuraram o servo de Deus para poder fazer uma oração pela família, não encontraram, vieram até a cidade de Iguatu, procuraram nós, Deus deu a graça da gente ir lá, fazer uma oração por aquela família e convidamos eles para congregar conosco. E ali congregando com nós naquela salinha, eles viram a necessidade sem ventilação, e quando terminou aquele culto, o irmão dela falou para ela,
Ela tem uma condição financeira muito boa, mas só que ela congrega em uma denominação, irmãos. Aí quando terminou o culto, ele falou para ela: você com tanta condição, o povo de Deus precisando de uma casa de oração, você não sente de dar uma casa de oração para eles, um terreno? Ela falou: manda eles procurar um terreno. E eles vieram embora para São Paulo, nós fomos procurar um terreno, ligamos para ela comprou aquele terreno e doou para nós, irmãos, construir uma igreja. Ali nós fizemos carta, na época quem dava assistência para nós era o nosso irmão Isaías Grilo. Mandei uma carta aqui para o Brasil para ganhar aquela congregação pronta do grupo gestor, mas não era o caminho de Deus. Esperamos 3 meses, aquela igreja não foi. Ela ligou para nós de novo. Ela não é, na época ela não pertencia a esta graça maravilhosa, mas já tinha o amor de Deus dentro da sua alma. Quando ela ligou para nós falamos: ainda não, estamos esperando na misericórdia de Deus. Com 2 dias ela ligou para nós pedindo o número da conta da administração. Ela depositou o dinheiro de construir aquela igreja à vista. Uma congregação para 120, toda climatizada, com órgão, com banco, e nós estamos lá falando que Deus é bom na nossa vida. E na época, irmãos, que Deus tomou o coração dela, que ela doou esta igreja, ela tinha 20 empresas. Depois ela contou para nós, para vocês verem que Deus não quer nada nosso, só a nossa obediência. Depois que ela fez aquela doação, o Senhor preparou mais 3 empresas para ela. E o maior disso tudo, Deus chamou ela para esta graça maravilhosa. Ela e o esposo estão aqui servindo a Deus em São Paulo, e nós estamos aqui glorificando o nome de Deus. Sou agradecido a Deus por essas obras. Fica o convite aqui quando Deus preparar. Congrega conosco na cidade de Iguatu, no estado do Ceará, tá bom? Rendo graças a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pelo tempo certo, o Senhor nos tem chamado nas aulas do Santo Batismo e promete a coroa de vida eterna se formos firmes e fiéis até o fim. Rendo graças a Deus, irmãos, por muitas obras que Deus tem feito na nossa vida, na nossa família. No ano de 72, Deus tem chamado meu pai e minha mãe nesta graça, lá no estado do Ceará, na cidade chamada Acompiara, irmãos. E o Senhor tem presenteado eles com 11 filhos e chamou todos nesta graça. E todos músicos, organistas, hoje já tem ancião, tem diácono. Deus tem abençoado grandemente. Com 68 anos, Deus levou meu pai, mas ele partiu dessa terra um homem feliz e contente em ver os filhos servindo a Deus na terra. Irmãos, graças a Deus, quando eu cheguei aqui em São Paulo, no ano de 88, eu vim fazer comum na Vila Brasilândia, ali no setor da freguesia do Ó. Irmãos, eu cheguei aqui, eu tinha 16 anos de idade. Cheguei, irmãos, aqui, eu tinha o desejo de arrumar um emprego numa empresa de cobrador de ônibus, porque eu tinha um irmão mais velho que trabalhava de cobrador de ônibus, eu queria também arrumar um emprego desse aí. Só que o meu estudo, irmãos, era bem pouquinho. A época eles exigiam no mínimo a 8ª série e eu só tinha a 4ª. Então eu não conseguia arrumar emprego, era uma dificuldade. Mas ali tinha um servo de Deus, irmãos, que trabalhava com pintura predial, trabalhava em cadeirinha, em balancinho, e ele me convidou para ir trabalhar com ele. Irmãos, e ali na segunda-feira, era um dia de segunda, eu fui para o trabalho. Quando eu cheguei lá, era um prédio de 20 andares de altura. Quando eu subi lá em cima do telhado, ele veio com um rolo de corda desse tamanho, uma cadeirinha de madeira improvisada, né, irmãos, e um gancho feito de ferro, porque naquele ano não existia a cadeirinha normatizada, irmãos. Não existia cinto de segurança, nem trava-queda, então era tudo improvisado. A cadeirinha normatizada veio sair no ano de 95, irmão. Então nós trabalhamos de 88 até 95 nessa cadeirinha de madeira. Irmãos, mas quando ele instalou aquela cadeirinha para mim, que colocou a corda na fachada daquele prédio, ele olhou para mim e falou: irmão, já senta nessa cadeirinha e começa a pintar. Aí é todo o teu trabalho. Irmãos, quando eu sentei naquela cadeirinha, que eu olhei para baixo, vi os carros bem pequenininhos, e eu olhei para o céu, só vi as nuvens, e eu falei: Senhor, é isso que tu preparou para mim?
A voz de Deus falou para mim: eis a porta que eu abri na tua vida, onde eu vou te abençoar grandemente. Dou graças a Deus, irmão, está fazendo 33 anos e essa porta está aberta até o dia de hoje, irmão. E o Senhor nos ensinou a pintar, colocou o desejo de nós trabalhar na obra de Deus desde o ano de 89, irmão. Primeira vez que eu fui trabalhar na obra de Deus foi ali na congregação da Vila Rica, ali no setor da freguesia. Os irmãos estavam pintando a congregação. Irmãos, e lá, para quem não conhece, é uma congregação bastante alta, com galeria. Os irmãos têm uma ideia, do telhado até o piso da igreja dá 11 metros de altura. Irmãos, a fachada dos fundos da igreja era bastante alta, então os irmãos estavam com dificuldade de pintar aquela fachada. E ali tinha um servo de Deus, me conhecia, sabia que eu trabalhava pintando um prédio, e ele sentiu de me convidar, irmão, para ajudar eles a pintar aquela parede. Irmãos, ele, pela primeira vez que eu fui trabalhar na obra de Deus, peguei a minha cadeirinha, a minha corda, que eu trabalhava pintando o prédio, e fui para a congregação. Quando eu subi lá em cima do telhado, irmãos, para instalar aquela cadeirinha, amarrar a corda, eu vi o telhado novinho, irmãos. Os irmãos tinham acabado de trocar. Irmãos, eu comecei a andar em cima daquele telhado, acostumado todos os dias a andar em cima do telhado do prédio, pintando o prédio. Mas, irmãos, nem passou por a minha mente que a igreja não tinha laje. Era o telhado, o forro de isopor e o piso lá embaixo. E os prédios têm o telhado e tem a laje bem próxima. Irmãos, e ali eu comecei a andar naquele telhado, irmãos. De repente, uma telha se quebrou comigo e eu despenquei lá de cima da congregação. Passei pelo forro de isopor e caí de costa, atravessado em cima dos bancos, irmão. A pancada foi muito forte. Naquele momento eu desmaiei, fiquei sem vida. Para os irmãos terem uma ideia, essa tábua onde nós ajoelhamos, onde põe o pé, é uma tábua bem resistente, né, irmão? Meu calcanhar bateu nessa tábua e quebrou a tábua, irmão. Os irmãos terem uma ideia que uma pancada foi muito forte. Mas naquele momento, irmão, tinha várias irmãs dentro da congregação. Elas iam orar para fazer a limpeza da igreja. E quando elas viram no meio daqueles bancos sem vida, elas começaram a clamar pelo sangue do Senhor Jesus. Irmãos, e gerou um clamor daquelas irmãs, falando assim: Senhor Jesus, cobre o teu filho com o teu sangue. Irmãos, naquele momento eu abri os meus olhos. Quando eu abri os olhos, eu vi as irmãs tudo com véu na cabeça. Quando eu vi elas com véu na cabeça, a voz de Deus falou para mim: meu filho, levanta desse lugar e anda. Aleluia! Vocês creem, irmãos, que eu levantei daquele lugar, saí dando glórias a Deus e nem um arranhão e nem um osso se quebrou. Glória a Deus. Irmãos, e ali foi uma festa que Deus fez com nós. Tinha bastantes irmãos para trabalhar. Irmãos, e ali o saudoso irmão Milton, diácono lá da Vila Rica, estava também ali. E quando, irmãos, eu já estava lá em cima do telhado para continuar o trabalho, o saudoso irmão Milton me chamou e falou: irmão Gerson, vamos até o Hospital Cachoeirinha, passar no médico. O irmão bateu na coluna, com a bacia, com os braços, com o calcanhar. Vamos ver o que aconteceu. Irmão, cheguei lá com o tempo médico, ele pediu vários raios-x da bacia, da coluna, dos braços, do cotovelo, do calcanhar. Quando ele foi examinar aqueles raios-x, ele olhou um por um e falou: olha, tantos anos de medicina, nunca vi acontecer uma coisa dessa. Só pode ser o milagre de Deus mesmo. Essas obras maravilhosas. A partir daí, irmãos, Deus colocou um desejo de nós trabalhar na obra. Deus deu a graça de nós viajar para muitos estados do Brasil e para 7 países também, trabalhar na obra. Deus deu a graça de ir no Congo, na África do Sul, na Colômbia, Venezuela, Guiana Inglesa, Uruguai. Deus fez muita obra na nossa vida, mas o tempo não dá, né? Mas o Senhor me traz contra a obra, irmãos, que o Senhor fez com nós na Bahia. Deus preparou, nós fomos num lugar chamado Fazenda Conga, irmãos, pintar 2 congregações. Deus preparou, nós fomos bastante irmãos. Irmãos, em um dos dias nós trabalhando ali na igreja, os irmãos convidaram nós, irmãos, para congregar num lugarzinho chamado Lineira. Irmãos, ali onde nós estávamos, dava uns 32 quilômetros de estrada de terra. Irmãos, e ali quando chegou a hora de nós congregar, começou a juntar aquela irmandade ali das roças que morava ali na fazenda.
para ir congregar mais nós, irmãos, ali em Limeira. Irmãos, ele foi juntando aquela irmandade e nós estava também, um dos carros, irmãos, era uma caminhoneta. Irmãos, em cima daquela caminhonete, da carroceria, começou a subir, irmãos, para ir congregar mais nós. E ali, irmãos, em cima daquela carroceria de caminhonete, tinha um servo de Deus chamado irmão Jonas, que é cooperador num lugar chamado Lagoa Preta. Irmãos, e ali nós pegamos aquela estradinha de terra para ir para Limeira. Irmãos, e quando nós já estávamos ali numa velocidade de 40 km por hora, de repente, irmãos, aquela caminhonete caiu com o pneu no buraco, irmãos, e balançou. Quando ela balançou para um lado e para outro, o irmão Jonas, irmãos, caiu para trás de costa, bateu na cabeça no chão e saiu rolando naquela estrada de terra, várias vezes, irmãos. E quando o servo de Deus parou a caminhoneta, que nós descemos, irmãos, para ir ver o que tinha acontecido com o irmão Jonas, nós pegamos, o irmão Jonas não tinha mais pulsação, não tinha respiração. Para resumir, irmão, Deus tinha recolhido o irmão Jonas. Ele bateu com a cabeça numa pedra. Irmãos, ele uma aflição quis nos tomar, né? Nós estávamos naquela alegria para ir congregar. E os irmãos em Limeira esperando nós para congregar. Irmãos, ali nós pegamos o irmão Jonas do jeito que estava, colocamos deitado no banco de um dos carros, no banco traseiro. E entrou eu mais 2 irmãos naquele carro. E nós fomos para Limeira para levar o irmão Jonas para o hospital. E os outros irmãos entraram nos carros e foram congregar em Limeira, pedir oração na igreja e na fé que Deus ia fazer uma obra com o irmão Jonas. Irmãos, e nós pegamos aquela estrada de terra, e nós, dado momento ali, uma tristeza nos pegou de ver o irmão Jonas daquele jeito, né? Sem vida. Irmãos, e ali foi uma aflição, nós veio daquele jeito, mas de repente, irmãos, um dos irmãos começou a sussurrar um hino, e ele começou a cantar aquilo e falava assim: o meu socorro vem do Senhor, que é do universo, ó Criador, todo se move por seu poder. Irmão, a visitação de nós tomou nós a vida. Aquela tristeza foi embora e a visitação de Deus entrou no nosso meio ali, foi só agora. Irmãos, quando nós chegamos em Limeira, em frente ao hospital, aí veio os enfermeiros com uma maca. Irmãos, pegaram o corpo do irmão Jonas e colocaram em cima da maca. E ele olhou para nós 3 que estavam ali e falou assim: olha, vocês 4, espera aí que nós vamos examinar ele. Irmãos, nós estávamos em 3, mas Deus mostrou para o enfermeiro que nós estávamos em 4. Vocês creem que tinha um anjo de Deus junto com nós? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, entraram com o irmão Jonas para dentro do hospital. Não demorou 10 minutos, irmãos. Eles iam voltando. Do jeito que o irmão Jonas entrou, voltou. Assim, naquela maca, sem vida. E aquele médico olhou para nós e falou: olha, nós não sabemos o que aconteceu com ele, não tem vida, não tem respiração, mas aqui nós não tem recurso, mas nós chamamos uma ambulância e vamos enviar ele para a Vitória da Conquista. Era uma cidade, não dava 100 km de onde nós estávamos. Irmãos, vocês creem que quando o médico falou assim, o irmão Jonas levantou e sentou na maca e deu glória a Deus? Glória a Deus. O irmão Jonas falou assim: não precisa mais me levar, eu vou contar o que aconteceu. Quando eu caí da caminhonete, que eu bati a cabeça no chão, um anjo veio ao meu encontro, e em espírito ele me levou do céu. E quando ele começou a contar e me mostrar as grandezas do céu, eu falei: nunca mais eu quero sair desse lugar. E quando ele falou assim, o anjo falou para ele assim: mas você sabia que nesse momento tem uma igreja orando por você? Lá em Limeira. Falei: creio. Isso em espírito, irmão. E ele falou assim: sabe qual é a resposta de Deus? É que teu tempo não chegou ainda. Volta e vai dar glória a Deus na terra. E foi naquele momento onde ele sentou na maca, irmão. Quando foi 8 horas em ponto, irmão, nós estávamos entrando pelas portas da congregação de Limeira. E naquele dia, irmão Jonas levantou aqui, contou e glorificou essa obra. O Jonas era cooperador. Depois de 2 meses, ele foi levantado para ancião de Limeira.
e está fazendo batismo lá e para o povo entrar no céu, né? Fez essa obra. São muitas obras. Contar a obra vai levar 2 minutos, irmãos. Deus enviou nós para reformar uma congregação no país da Guiana Inglesa. Irmãos, e quando ele estava reformando, os irmãos estavam fazendo coleta para a construção da igreja. E tinha um servinho de Deus ali, irmão, chamado irmão João. E ele tinha uma vaquinha, irmãos, que ele tirava leite para as crianças. Tinha um sítiozinho bem pequenininho. E o Senhor falou para ele: meu servo, tu daria essa vaca para a minha obra? Vende ela e coopera na minha obra. Irmão João, no outro dia, irmãos, pegou a vaquinha dele e foi para a cidade para vender. E quando ele estava tangendo naquela estradinha de terra, irmãos, ele estava passando em frente à porteira da fazenda do irmão José. Irmão José estava na porteira, irmão José saudou: irmão João, paz de Deus, amém? Para onde você está levando sua vaquinha? Eu falei: que ontem à noite o senhor me pediu, eu estou levando para vender na cidade e cooperar na coleta. Irmãos, ele saudou o irmão José, capaz, eles continuou tangendo a vaquinha. E irmão José ficou ali na comunhão com Deus e falou: Senhor, mas tanta vaca que eu tenho na minha fazenda, tu foi pedir justamente a do irmão João, que só tinha uma, Senhor, por que não pediu uma minha? Irmãos, ele ficou ali na comunhão e falou: Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o irmão Jonas não voltar da cidade. Irmãos, e ele ficou na porteira até 11 horas da manhã. Quando foi 11 horas da manhã, lá vinha irmão João voltando, tangendo a vaquinha de volta. E irmão José falou: irmão João, você não vendeu? Ele falou: não vendi, mas amanhã eu vou voltar de novo e Deus vai dar graça de eu vender. Vocês entenderam que o irmão João não estava preocupado, ele queria cooperar na obra de Deus, né? Irmãos, e ali quando ele estava a uma certa distância, já indo embora, Deus despertou o irmão José, falou: meu servo, agora é a hora de você comprar a vaquinha do irmão João, chama ele que é você que tem que comprar. E ele deu um grito e falou: irmão João, volta aqui, põe a vaquinha aqui pela porteira, que o senhor falou que era eu que tinha que comprar. Irmãos, pagou para o irmão João foi lá, cooperou na coleta, mas quando foi no outro dia, 4 horas da manhã, que era a hora que o irmão João levantava para tirar o leite da vaquinha para as crianças, Deus despertou o irmão José lá na casa dele, na fazenda, falou: meu servo, eu falei para você comprar a vaquinha, mas não é sua não, vai lá e devolve para o meu servo para ele tirar o leite das crianças. Então os dois ficaram contentes, porque cooperaram na obra de Deus, né? E quem faz por esta obra 100 vezes mais ainda recebe nessa terra. E por final a coroa de vida eterna. Dou graças a Deus por tudo e por essa força. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Agradeço a Deus por essa boa preparação. Não trouxe mais a honra e graça, desejo levar salvação para a saudar da querida irmandade Vila Guaramar, litoral, com a santa paz de Deus. Amém. Graças a Deus, mamãe da menina veio passar uns dias aqui em Brasilândia, onde minha titia servia a Deus. O senhor já recolheu ela. E ela, menina, falou: um dia eu quero ser crente na igreja da minha tia. Voltou para casa dos meus avós e com o tempo casou. E no ano de 71 o senhor achou a mãe na graça. Então eu tive o privilégio de já nascer na graça. Eu agradeço a Deus também que no dia 17 para 18 anos, quase no exército, não tinha um sapato para congregar. E um dia eu falei: Senhor, vou simular uma oração, vou pegar um celular, simulei uma ligação para o céu e falei assim: Deus, aí no céu tu é tão rico, o que é um sapato para tu me preparar? Faz essa obra, eu vou glorificar teu nome. No dia seguinte o irmão me chamou na casa dele e falou: Saulo, não sei se está em necessidade, me perdoa, mas eu estava no shopping, Deus mandou comprar um sapato pro irmão. O senhor lá na Amazonas durou mais de 7 anos e Deus está sendo glorificado nessa noite. Eu rendo graças a Deus também, que a situação é muito difícil. E uma palavra o Senhor escolheu numa renovacidade, falou: eu sou bem aqui, você de óculos, era eu. Falou: hoje você não tem nada, mas chegará dias que eu vou te abençoar na terra, vou te dar carro zero, vou te abençoar, vou te dar casa. E o Senhor não tem cumprido. Deus me deu mais de 250 carros, me deu casas, e a palavra de Deus cumpriu na minha vida também. Eu rendo graças a Deus
que um dia eu estava numa situação muito difícil, mamãe ainda voltando atrás um pouquinho, acabou o gás, ela não tinha dinheiro nem para comprar o gás. E aí ela pegou a Júlia e falou: Senhor, eu tenho 5 filhos, tudo pequeno, o que eu faço agora? Deus falou: minha serva, toma o bujão para baixo. Na hora que ela tomou, durou mais de 3 vezes, Deus está sendo glorificado nessa noite. Assim, irmãos, estamos aqui, o irmão José foi lá, levou alegria para nós, depois foi em casa, uma prova muito grande, só um Deus que estava em casa sabia o que eu estava passando. E a igreja, Deus deu uma doutrina muito forte. Eu falei: Senhor, e a minha benção não veio. Quando chegou em casa na oração, o Senhor me colocou em liberdade. E Deus está sendo glorificado também. Agradeço a Deus por quanto viemos aqui, porque um casal de amigos nossos vai residir aqui. E o Senhor preparou de pagamento por irmão José. Então agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. E se gostou do testemunho, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Que Deus abençoe a todos.